Boa tarde, pessoas. Viemos aqui através do professor Tobias da matéria de Física e vamos aqui abordar um pouco sobre períodos e frequências. O que é períodos e frequências? Trata-se de grandezas que se relacionam com a rotação de objetos em movimento, curvilíneo, ou com a geração de ondas de qualquer tipo. Frequência e período são grandezas físicas escalares que se relacionam com a rotação de objetos que executam movimento circular e com a produção de ondas. As duas grandezas relacionam-se matematicamente de modo que uma é inverso da outra. F é igual a 1 sobre T, como T é igual a 1 sobre F. Frequência F. A frequência é definida como um número de voltas realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo, determinando também pode ser definida como a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Tony, só uma vez você para. Eu vou falar sobre números de voltas ou oscilações. Intervalo de tempo. Uma unidade de medida muito comum para a frequência e a rotação por minuto. R.P.M. Um objeto que executa um movimento circular. A 60 R.P.M. Por exemplo, completa 60 rotações por minuto. Frequência e período são grandezas físicas escalares que se relacionam com a rotação de objetos que executam movimento circular e com a produção de ondas. As duas grandezas relacionam-se matematicamente de modo que uma é inverso da outra. F é igual a 1 sobre T, como T é igual a 1 sobre F. Frequência F. A frequência é definida como um número de voltas realizadas por um objeto em movimento circular em um intervalo de tempo, determinando também pode ser definida como a quantidade de ondas geradas em um tempo específico. Tony, só uma vez você para. Vou falar sobre período de tempo. O período de tempo é necessário para que um objeto em movimento circular conclua uma volta. No caso da geração de ondas, é o tempo necessário para que uma onda seja formada. Movimento e período. Movimento. Translação da Terra. Período 365 dias. Rotação da Terra. Período 24 horas. Volta completa dos ponteiros 10 horas. Período 12 horas. Volta completa dos ponteiros dos minutos. Período 1 hora. Volta completa dos ponteiros 2 segundos. Período 1 minuto. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade, SI, a unidade de medidas para o período é segundos, S. Questão. O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real ao motorista o número de giros por minuto. Determina a frequência em Hz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 RPM. Marque a alternativa correta. Letra A, 50 Hz e 2x10 menos 2s. Letra B, 80 Hz e 1,5x10 menos 2s. Letra C, 45 Hz e 2,5x10 menos 2s. Letra D, 55 Hz e 2,5x10 menos 2s. Letra E, 60 Hz e 2x10 menos 2s. Minha resposta é a letra A.
Porque para transformar uma frequência dada em RPM para Hz, basta dividir o valor por 60, já que 1 minuto possui 60 segundos, portanto, a frequência indicada pelo tacômetro será F 3000 RPM dividido por 60, que é igual a 50 Hz. Aí T é igual a 1, que é igual a 0,2, que é igual a 2x10 menos 2. Aí a resposta é 50 Hz e 2x10 menos 2s. Então a resposta seria a letra A. Questão 2. A respeito do período e da frequência no movimento circular uniforme MC1, indique o que for correto. Letra A. O período é diretamente proporcional à frequência de giro de um corpo em MC1. B. Sabendo que o período de giro do ponteiro dos minutos é de 1 minuto, podemos dizer que a sua frequência será aproximadamente de 0,017 Hz. Letra C. Se a frequência do ponteiro dos segundos é de 1 minuto, podemos calcular a sua frequência aproximada como de 0,017 Hz. D. A frequência é diretamente proporcional ao período. Letra E. Um corpo de giro com frequência de 20 Hz possui período igual a 0,025. Minha resposta é letra C. A frequência do ponteiro dos segundos é exatamente 60 segundos, 1 minuto. Podemos determiná-la sabendo que ela é o inverso do período. Portanto, F é igual a 1, que é igual a 0,0166, que é igual a 0,017 Hz. Por isso a resposta é a letra C. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like